A criação espera a tua glória, Senhor. Os sofrimentos não se comparam à luz que virá, que virá. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que o coração jamais sonhou, é o que preparaste para mim, para quem vive teu amor. Chamas abrasadoras ardem em meu ser, tua promessa viva nada vai deter. A glória que virá, esperança sem fim, Deus preparou pra mim. Eu creio, eu espero. Boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy. Estou aqui para mais uma noite de formação. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, vai chegar, você que ainda vai ver esta live, que Deus abençoe muito você e que todos nós possamos estar mergulhados naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o discurso do Papa Leão XIV aos moderadores no encontro anual organizado pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida, com moderadores responsáveis internacionais e delegados das agregações eclesiais. Então estaremos aqui refletindo um pouquinho sobre o que o Papa Leão XIV vem nos trazer. O tema de hoje é a gratidão da igreja. Lembrando que toda esta reflexão também será acompanhada por um treinamento onde nós vamos aí entender um pouquinho mais daquilo que o Papa Leão XIV vem nos trazer. Então, sobre a gratidão da igreja, ele nos diz a gratidão pelo serviço, que é a orientação e a animação prestados. Então, toda a igreja, ela é grata a todos os movimentos eclesiais, as novas comunidades, pelo serviço de orientação e de animação que são prestados pelas mesmas. Então, nós temos essa visão da igreja sobre todo esse serviço, onde nós orientamos as almas para o reino de Cristo. Então, dentro da nossa realidade, a palavra orientação, ela traz da igreja a gratidão, onde nós somos muitas vezes hoje, nós somos orientados, por inúmeras situações a não lidarmos com a orientação. Mas a igreja é grata por todos aqueles que verdadeiramente fazem esse trabalho de orientação e também de animação. Então, orientar e animar também é algo próprio de todos os movimentos eclesiais, especialmente aqui falando das novas comunidades, que é a nossa realidade. Então, a igreja nos traz, através de Papa Leão XIV, essa gratidão pelo serviço que nós prestamos e também pela animação. Também a igreja é grata pela representação, ou seja, milhares de pessoas em associações, movimentos, comunidades vivem a sua experiência de fé e o seu apostolado. Então, para a igreja, nós somos uma representação de milhares de pessoas em associações, movimentos, comunidades que vivem a sua experiência de fé.
e o seu apostolado. Então, viver a nossa experiência de fé e viver o apostolado dentro de associações, movimentos e comunidades também é um motivo de gratidão pela igreja através de Papa Leão XIV. Por isso, nunca podemos deixar de viver dentro de associações, movimentos, comunidades, essa experiência de fé, esse apostolado. Também a igreja é grata pelo apoio e pelo encorajamento, ou seja, pela tarefa indispensável no caminho cristão. Então, para a igreja, dentro do caminho cristão, o apoio e o encorajamento é indispensável. Vou repetir: apoio e encorajamento é indispensável para a igreja. Por isso a igreja é grata pelas associações, pelos movimentos, pelas novas comunidades que fazem esse trabalho de apoio e de encorajamento. Então, outra coisa que é muito comum para nós precisa ser apoiar, encorajar, viver uma experiência de fé, viver o apostolado, orientar, animar a igreja através do nosso carisma. A igreja também é grata pelo que somos e por aquilo que fazemos. Então eu já quero desde já colocar essa grande graça, essa visão do Papa Leão XIV, quando ele diz que a igreja é grata pelo nosso serviço, pela nossa representação, pelo apoio e encorajamento que damos, pelo que somos e pelo que fazemos. Então eu convido você e toda a sua associação, sua comunidade, seu movimento, que você possa dizer: a igreja é grata pelo meu serviço, pela minha representação, pelo meu apoio, pelo meu encorajamento, pelo que sou, pelo que faço, pela orientação, animação, experiência de fé, apostolado, apoio, encorajamento que damos dentro, que promovemos, que prestamos através do nosso serviço à igreja. Então, que você possa ter isso no seu coração como uma grande graça, como uma grande resposta e como gratidão da igreja. Então, é uma alegria para nós já iniciarmos essa reflexão com toda esta realidade. A igreja nos é grata por todo o bem que fazemos, o serviço dedicado que prestamos às nossas comunidades e ao povo de Deus. Então, através do Papa Leão XIV, há um reconhecimento daquilo que prestamos, do serviço dedicado que prestamos às nossas comunidades e ao povo de Deus. Então, você que está se sentindo aí desanimado, você que acha que a sua comunidade não está dando fruto, que acha que a sua comunidade não está fluindo, não está acontecendo, pois bem, os olhos da igreja estão sobre nós. A igreja nos é grata pelo serviço que nós dedicamos. Servir através das novas comunidades é dedicação. Nós não estamos apenas prestando um serviço, não. Nós estamos nos dedicando através desse serviço. Por isso a igreja nos é grata por todo o bem que fazemos. Quando nós nos dedicamos a esse serviço prestado na igreja, através das novas comunidades, das associações, dos movimentos, nós fazemos um bem para a igreja. Então, dedicação é fazer o bem para a igreja. Algumas pessoas dizem: eu não sei o que eu faço na minha comunidade, eu estou meio perdido, não consigo entender muito bem o carisma. Pois bem, dedique-se à sua comunidade. Se dedicar é um bem que fazemos à igreja e, consequentemente, às associações, às novas comunidades, aos movimentos. Então, a igreja também nos diz que ela é grata por aquilo que somos, ou seja, a nossa identidade como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. Então, o que nós somos? Nós somos filhos de Deus com poder, como diz a palavra do Senhor, e membros do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela também é grata a nós por termos a identidade de filhos de Deus.
A nossa identidade em Cristo, pelas águas do batismo, foi recuperada. E ao exercermos o nosso batismo, ao nos tornarmos membros do corpo de Cristo, a igreja é grata pelo que somos. Então, você também que aí se sente perdido, eu não sei o que sou, estou com crise de identidade, né? Perdi a identidade. A igreja diz que ela é grata a você quando você recupera simplesmente a identidade de ser filho de Deus com poder. E sendo filho de Deus com poder, você se torna um membro do corpo de Cristo. Então, isso já é um fato para a igreja ser grata a cada um de nós. A igreja também é grata pelo nosso serviço de orientação, ou seja, a nossa missão de guiar, de animar todas as agregações eclesiais com sabedoria. Então, quando que a igreja é grata a nós pelo serviço de orientação? Quando a nossa orientação, a nossa missão de guiar, de animar as agregações eclesiais é feita com sabedoria. Então, para que nós possamos guiar, animar a igreja, guiar, animar o povo de Deus, nós precisamos orientá-las com sabedoria. E a palavra de Deus diz: aquele que quer sabedoria, peça e eu a darei. Simples assim. Então, peça sabedoria ao Senhor para conduzir a sua comunidade, para guiar a sua comunidade, para animar a sua comunidade, o seu movimento, a sua associação. Peça sabedoria. E quando nós guiamos, animamos as agregações com sabedoria, nós exercemos um serviço de orientação ao qual a igreja é muito grata. A igreja é grata também pelo que fazemos, ou seja, as nossas obras concretas de fé, esperança e caridade no mundo. Então, ao exercermos obras concretas de fé, esperança e caridade, a igreja, em todo o mundo, a igreja é grata por aquilo que fazemos. Então, o que devemos fazer? Devemos exercer obras concretas de fé, de esperança e caridade em todo o mundo. Por isso, as nossas comunidades, movimentos, associações precisam se alastrar pelo mundo. Há uma chama em nós que não se apaga, né? A própria ciência diz que dentro do homem há uma chama que não se apaga. Então, que nós possamos incendiar o mundo com as nossas obras concretas de fé, esperança e caridade, fazendo jus a essa gratidão que a igreja fala através do Papa Leão XIV por aquilo que fazemos. Então, a igreja nos é grata pelo bem que fazemos, ou seja, pelo serviço dedicado, feito com dedicação, que prestamos às comunidades e ao povo de Deus, pelo que somos, ou seja, a nossa identidade como filhos de Deus e membros do corpo de Cristo, pelo serviço de orientação, ou seja, a nossa missão de guiar, animar as agregações eclesiais com sabedoria, e pelo que fazemos, ou seja, pelas nossas obras concretas de fé, esperança e caridade no mundo. Agora vamos ver um pouco que o Papa Leão XIV nos trouxe sobre a essência da gratidão. O que é a gratidão? A gratidão, em sua essência, é um sentimento de reconhecimento, mas ela transcende o emocional. É uma força transformadora que pode moldar as nossas vidas de forma profunda e duradoura. Então, a gratidão, na sua essência, é um sentimento de reconhecimento. Então, a igreja nos reconhece. A igreja reconhece as associações, os movimentos, as comunidades, só que esse reconhecimento vai além de emoções, vai além do emocional, mas passa a ser uma força transformadora que molda as nossas vidas de forma profunda e duradoura. Então, esse é o intuito dessa manifestação de gratidão, que todas as associações, movimentos, comunidades sejam transformados, tenham as suas vidas transformadas de forma profunda e duradoura. Vivemos num tempo acelerado, onde muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Contudo, a gratidão não é apenas uma palavra bonita ou um gesto de cortesia, mas ela é uma força que atua em 3 dimensões fundamentais: espiritual, psicológica e biológica. Então, quando a igreja nos traz a gratidão, a igreja ela está agindo em 3 dimensões fundamentais para o ser humano.
A igreja atinge a nossa vida espiritual, a nossa vida psicológica e a nossa vida biológica. Como assim? Espiritual, ela nos conecta com Deus e com o próximo. Psicológica, ela transforma a nossa perspectiva mental. E biológica, ela modifica literalmente o nosso cérebro. Então hoje, essa formação é importantíssima para movimentos, associações e comunidades, porque muitas pessoas hoje estão espiritualmente doentes, psicologicamente doentes e, muito consequentemente, biologicamente doentes. Então, ao a igreja falar da gratidão logo no início dessa colocação do Papa Leão XIV, ela está atingindo em cheio a nossa vida espiritual, nos conectando com Deus e com o próximo, uns com os outros, atingindo a nossa vida psicológica, ou seja, transformando a nossa perspectiva mental, porque hoje muitas pessoas estão dentro das comunidades, das associações, dos movimentos, estão aí psicologicamente enfermas, mentalmente enfermas e consequentemente a nossa esfera biológica, modificando literalmente o nosso cérebro. Ou seja, a gratidão, de onde ela vem? Como podemos cultivá-la não apenas como um sentimento passageiro, mas como uma força transformadora, permitindo que essa gratidão que o Papa Leão XIV nos trouxe através dessa colocação venha agir na nossa esfera espiritual, nos conecte com Deus e com o próximo, uns com os outros, atinge a nossa vida psicológica, transformando a nossa perspectiva mental. Nós não estamos sem pastor, nós não somos perdidos, nós não estamos sozinhos. A nossa vida biológica, modificando literalmente o nosso cérebro, nos trazendo saúde mental e, consequentemente, a saúde física. Então, a gratidão na filosofia tomista. Agora vamos ver um pouquinho, através da filosofia tomista, o que essa gratidão que o Papa Leão XIV nos trouxe pode fazer conosco. Quando nós paramos para refletir e não temos essa colocação do Papa Leão XIV simplesmente como algo emocional, como algo sentimental, não, mas como uma transformação duradoura, efetiva. Então vamos lá. A gratidão na filosofia tomista. São Tomás de Aquino. A gratidão é a virtude que reconhece o benefício recebido e se esforça em retribuir o bem. Então, quando o Papa Leão XIV nos traz essa gratidão aos movimentos, associações e novas comunidades, ele está, através da virtude da gratidão, ou seja, ele está exercendo a virtude da igreja, ele está exercendo uma virtude, ele está reconhecendo o benefício que a igreja recebe através de nós. Então, quando o Papa Leão XIV nos trouxe essa gratidão, ele reconheceu um benefício que a igreja recebeu através da sua comunidade, através da sua associação, através do seu movimento, do movimento que você faz parte. E ele, através da gratidão, também se esforça em retribuir o bem. Por isso, ao reconhecer esse benefício, que foi esse serviço de dedicação prestado à igreja, ao ele reconhecer essa prestação de serviço de dedicação, ele reconhece os movimentos, associações e novas comunidades e também se esforça para retribuir esse bem. Ou seja, ele usa um ato do intelecto, que é o reconhecimento da verdade, de que recebemos um bem que não nos era devido, ou seja, ele reconhece que nós, através de dedicação, de esforço, de renúncia, nós prestamos um serviço à igreja, e por isso ele reconhece essa verdade do recebimento desse benefício. Ele também faz uso do ato de vontade, ou seja, a inclinação a retribuir, não necessariamente com um bem material, mas com reconhecimento e honra. Ou seja, ele se sentiu, ao reconhecer tudo aquilo que prestamos na igreja, assumimos a nossa identidade de filhos de Deus com poder, e nos tornarmos membros ativos
ativos do corpo de Cristo, ele reconhecendo isso, ele se inclina a nos retribuir. E qual foi esse ato de vontade, esse ato de inclinação do Papa Leão XIV? Foi não necessariamente de nos retribuir com bem material, mas sim de reconhecer, de honrar a nossa trajetória, o nosso serviço prestado, a nossa entrega, a nossa identidade cristã, o nosso pertencimento como membros do corpo de Cristo. Então, o Papa Leão XIV, ele fez uso do ato do intelecto, do ato da vontade e também da transcendência da justiça. Olha quanta coisa maravilhosa, né? Onde a gratidão se baseia na justiça e transcende a justiça, pois ela é um reconhecimento de algo que não merecíamos. Então, ao Papa Leão XIV trazer a gratidão da igreja a movimentos, associações e novas comunidades, ele está se baseando na justiça, transcendendo a justiça e reconhecendo que a igreja recebeu algo que não merecia. Olha que interessantíssimo, né? Então, para São Tomás, a gratidão não é um simples obrigado, mas ela fortalece a nossa relação com o doador, seja Deus ou o próximo, porque reconhece um dom gratuito recebido. Então, o Papa Leão XIV, através da gratidão da igreja, ele não está dizendo para nós simplesmente obrigado, viu? Não, ele está fortalecendo a relação entre nós com o doador, ou seja, nós que doamos, que prestamos com dedicação esse serviço à igreja. Papa Leão XIV, ele não está só dizendo obrigado, mas ele está fazendo uma aliança conosco, reconhecendo essa relação entre nós, com nós e com Deus, né? E porque ele está reconhecendo um dom gratuito recebido, ou seja, Deus nos deu esse dom de forma gratuita e nós estamos retornando para Deus. Então, olha que grandeza, né? Quanta coisa, através de algo que muitas vezes parece ser tão simples para nós, né? A gratidão. Quanta coisa. Então, Papa Leão XIV fez uso do ato do intelecto, ou seja, um reconhecimento da verdade, de que a igreja recebeu um bem que não lhe era devido, um ato da vontade, ou seja, ele se inclinou a retribuir, não necessariamente com bens materiais, mas com reconhecimento e honra, e ele usou da transcendência da justiça, ou seja, a gratidão se baseou na justiça e transcendeu a justiça, reconhecendo algo que não merecíamos. Então aqui não é um simples obrigado, como diz São Tomás de Aquino, mas é um fortalecimento de relação. A nossa relação com a igreja está fortalecida através dessa gratidão, com Deus e com o próximo, dessa relação com o doador, com Deus e com o próximo, porque a igreja reconheceu um dom gratuito recebido. Então olha quanta maravilha nós já podemos ver só no início dessa reflexão, né? Então agora vamos ver um pouquinho através da gratidão o que esse recebimento de forma correta dessa gratidão que Papa Leão XIV nos diz na sua colocação. Vamos ver a relação de gratidão e psicoterapia. Como que isso pode transformar a mente das novas comunidades? Como isso pode transformar a nossa mente? Então vamos lá. A psicorreeducação da mente. A gratidão é uma prática que pode ser cultivada. A psicorreeducação nos ensina a treinar a nossa mente para ver o mundo sob uma nova perspectiva, enquanto a ansiedade nos faz tocar no que nos falta. A gratidão nos treina para focar no que temos. Então, quantas vezes as nossas comunidades, associações, movimentos estão perdidas, preocupadas naquilo que falta. O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que ir? Eu preciso disso, preciso daquilo, falta isso, falta aquilo. Vamos correr atrás disso, vamos correr atrás daquilo. E com isso as nossas comunidades, movimentos, associações vão se tornando lugares de ansiedade e com isso
trazendo pessoas ansiosas, né? Então, a gratidão, ela precisa ser cultivada e ela treina nossa mente para ver o mundo de uma nova perspectiva. Então, quando nós recebemos esse ato de gratidão da igreja, esse ato da vontade, do intelecto, essa transcendência da justiça feita através do Papa Leão XIV, através dessa colocação, nós precisamos começar a treinar a nossa mente para ver o mundo de uma nova perspectiva. Então nós não vamos agora só nos preocupar com aquilo que falta, mas nós vamos treinar, focar a nossa mente naquilo que temos. Olha quanta coisa nós já descobrimos aqui, que a igreja é grata a nós, tantos motivos, por tantas coisas que fazemos, pelo nosso simples ato de entrega. Então vamos tornar as nossas associações, movimentos, comunidades, lugares de cura, de libertação, de graça, onde nós não vamos ser mais lugares ansiosos, não, que promovem ansiedade, se preocupando com aquilo que falta, mas nós vamos nos preocupar, nós vamos focar naquilo que temos, amém? Então, a gratidão na psicoterapia, ela também vem trazer para nós o seguinte: um estado de privação, ou seja, foco no que nos falta, pensamentos de escassez, ansiedade e preocupação, leva as nossas comunidades, movimentos e associações a um estado de privação. Então nós nos privamos de focar naquilo que temos e começamos a focar no que nos falta. Começamos a ter pensamentos de escassez, de ansiedade, de preocupação, e com isso deixamos de viver a vida fraterna, a vida leve que podemos viver através das novas comunidades. Então, precisamos nos libertar desse estado de privação. Precisamos nos libertar desse foco naquilo que falta, desses pensamentos de escassez, dessa ansiedade, dessa preocupação, e precisamos começar a ter um estado de plenitude, ou seja, o foco no que temos, reconhecimento dos dons, paz, serenidade. Então vamos mudar a visão, vamos treinar a nossa mente para focar no estado de plenitude. Vamos sair do estado de privação. Vamos receber essa gratidão da igreja, vamos passar essa gratidão para a prática. Vamos treinar a nossa mente para focar no que temos. Vamos reconhecer os dons que Deus nos conferiu. Vamos viver a paz, a serenidade. Por isso, nós temos aí a terapia cognitiva comportamental, que trabalha com reestruturação de pensamento, que oferece ferramenta prática para combater o viés natural da negatividade através da prática sistemática da gratidão. Então veja bem, através desse simples ato da vontade, ato do intelecto, de Papa Leão XIV, né? Esse ato do intelecto, da vontade, essa transcendência da justiça do Papa Leão XIV, ele trouxe para nós uma realidade que nós podemos vivê-la dentro da terapia cognitiva comportamental, ou seja, reestruturar os nossos pensamentos, oferecer ferramentas práticas para combater o viés natural da negatividade. Enfim, nós podemos viver um estado de plenitude. Então, através dessa gratidão do Papa Leão XIV, movimentos, associações, novas comunidades são chamadas a sair do estado de privação e a viver o estado de plenitude. Olha que grandeza, né? Então, quando o Papa Leão XIV traz para nós a realidade da gratidão da igreja, nós também podemos falar do cérebro grato, ou seja, de uma descoberta da neurociência. Olha como nós não podemos receber simplesmente essa gratidão da igreja como um simples obrigado. Não, olha quanta coisa, né? Então, o que acontece com o nosso cérebro quando praticamos a gratidão? O cérebro a gratidão modifica conexões cerebrais, ou seja, a prática da gratidão literalmente religa o nosso cérebro, criando novas vias neurais que favorecem pensamentos positivos. Então, quando o Papa Leão XIV, ele
traz para nós a gratidão da igreja para conosco, e nós também agradecemos ao Papa Leão XIV por essa gratidão da igreja para conosco. A prática da gratidão, ela religa o nosso cérebro, que muitas vezes está desligado pelo estado de privação. Então, ela religa o nosso cérebro, cria novas vias neurais que favorecem pensamentos positivos. Então, passe isso para a nova comunidade, passe isso para a associação, passe isso para as agregações, né, para os movimentos, para que o cérebro dos nossos membros sejam religados pela gratidão, que novas vias neurais sejam criadas e que novos pensamentos positivos sejam favorecidos, né, onde havia pensamentos de tudo está perdido, pensamento de escassez, pensamento de que nada estava dando certo, que a igreja não olha para nós, que isso, que aquilo, pensamento naquilo que falta, na escassez. Tudo isso agora, pelo simples ato da gratidão, pode ser modificado. As nossas conexões cerebrais, ao mergulharmos nessa gratidão que a igreja está derramando sobre nós, pode ser modificado. Então também através da gratidão é liberado neurotransmissores, aumenta a serotonina, aumenta a dopamina, substâncias ligadas ao bem-estar, prazer, sensação de recompensa. Então quando os nossos membros se depararem com essa gratidão da igreja, automaticamente vai ser liberado neles neurotransmissores. Amado, olha quanta coisa nós precisamos levar, quanto nós precisamos aí fluir nessa gratidão, né? Aumentar nos membros das novas comunidades, associações, movimentos, serotonina, dopamina, neurotransmissores, substâncias ligadas a bem-estar, prazer, sensação de recompensa. Muitos fundadores, moderadores, né, dizem que estão perdendo membros para o mundo. Amado, leve essa gratidão da igreja para a sua comunidade, leve essa formação para a sua comunidade, leve essa gratidão da igreja para a sua comunidade. Isso não é um simples obrigado, isso é o fortalecimento de uma relação com Deus, com a igreja e com o próximo. Leve essa realidade, libere neurotransmissores nos seus membros, onde permita que seja aumentado nos membros serotonina, dopamina, neurotransmissores, substâncias ligadas a bem-estar, prazer, sensação de recompensa. Os nossos membros precisam ter bem-estar, prazer, sensação de recompensa dentro das novas comunidades, das associações, dos movimentos. E a gratidão também fortalece a resiliência, ou seja, ela desenvolve nossa capacidade de enfrentar dificuldades com equilíbrio emocional e mental. Então, quando nós nos sentimos, nós nos deparamos com alguém que é grato por aquilo que fazemos, é desenvolvida em nós a capacidade de enfrentar dificuldades. Quando as pessoas são gratas a nós, isso é com qualquer pessoa. Quando ela percebe que aquilo que ela está fazendo é um sinal de gratidão, tem reconhecimento, ela consegue enfrentar as dificuldades com mais equilíbrio emocional e mental. Isso é com qualquer pessoa. É comigo, é com você, é com o Papa Leão XIV, é com a igreja, é com qualquer pessoa. Por isso a gratidão, ela ativa áreas do córtex pré-frontal, medial e do córtex cingulado anterior, ou seja, as mesmas regiões associadas ao raciocínio, moral, altruísmo e empatia. Criamos assim um ciclo virtuoso. Quanto mais praticamos, mais fácil se torna. Então, quanto mais se pratica gratidão, mais fácil se torna essa modificação de conexões cerebrais, essa liberação de neurotransmissores e esse fortalecimento da resiliência. Então, ao você trazer essa gratidão da igreja para os membros da sua comunidade, tudo isso irá acontecer de forma muito natural. Então, olha quanta grandeza, né? Então, vamos ver agora as 5 dimensões da gratidão da igreja trazida para nós através do Papa Leão XIV. Então, você já viu aqui a profundidade do início desse documento. Isso é só o início. Quando ele fala da gratidão, ele começa com a gratidão. Ou seja, Deus já
pelo Espírito Santo, vai lá, Leão 14, ruge dentro desses movimentos, ruge dentro das comunidades, ruge dentro das associações, vai lá e transforma a mente desse povo, vai lá e realiza o extraordinário. Não é simples, obrigado, Leão, é verdadeiramente uma transcendência que vai ser realizado nas comunidades através dessa sua colocação. Então vamos ver agora as 5 dimensões da gratidão da igreja. Primeira dimensão, pelo serviço, participar da caridade de Deus através do dom de si mesmo. Então, ao participar, a igreja é grata porque nós participamos da caridade de Deus ao doar a nós mesmos para associações, movimentos e novas comunidades. Por isso ela é grata pelo serviço. Ela é grata pelo que fazemos, ou seja, nossas obras concretas de fé, esperança e caridade. Nós precisamos realizar em associações, movimentos e comunidades obras concretas de fé, de esperança e de caridade. A igreja é grata pela representação, ser presença da igreja no mundo como membro do corpo de Cristo. Então a igreja nos reconhece como representantes, como presença da igreja no mundo. Olha que grandioso. Para aqueles membros que se sentem um nada, para aqueles membros aí que se sentem esquecidos nas comunidades. Não, eles são representantes da igreja. Né? Você fundador, você moderador, você representa a igreja no mundo. A igreja é grata pelo apoio, ou seja, fortalecer uns aos outros na comunhão da fé. Então, a igreja é grata pelo apoio que damos no mundo, ou seja, como? Apoiando os outros a fortalecerem a sua comunhão de fé. Então, o que nós precisamos, enquanto fundadores e moderadores, apoiar na igreja? O fortalecimento da fé. É por isso que a igreja é grata. Nós não temos que apoiar nenhuma outra coisa a não ser o fortalecimento da fé. A igreja é grata também pelo que somos, pela nossa dignidade como filhos amados de Deus. Então, os nossos membros, as nossas comunidades, associações, movimentos, precisam voltar a se sentir filhos amados de Deus. Verdadeiramente recuperar a essência, a dignidade, porque ser filho amado de Deus, reconhecer a nossa essência de filhos amados de Deus nos traz dignidade. Então, 5 dimensões da gratidão da igreja: serviço, pelo que fazemos, pela representação, pelo apoio e pelo que somos. Vou repetir: 5 dimensões da gratidão da igreja: pelo serviço, pelo que fazemos, pela representação, pelo apoio e pelo que somos. Também através desse simples ato de gratidão, que não é um simples obrigado, mas é o fortalecimento de uma relação de nós com Deus, com a igreja e com o próximo, nós estamos transformando pensamentos, ou seja, da obrigação ao chamado. Nós precisamos voltar a viver os movimentos, as comunidades, as associações, não mais como uma obrigação, mas sim como um chamado. O serviço como dom. Então, muitas vezes, a nossa mente cai na armadilha do tenho obrigação de fazer. A terapia cognitiva comportamental nos mostra como esses pensamentos automáticos nos aprisionam. Por isso, é preciso reestruturar essa crença de ter obrigação. Não, eu não tenho obrigação, mas eu faço por amor. Então, eu transformo eu reestruturo essa crença e entendo que eu não sirvo por obrigação, mas eu sirvo porque eu sou chamado, porque a minha vida tem sentido no dom de si. Eu só encontro sentido na vida quando eu dou a mim mesmo para a igreja. Eu dou de mim para a igreja, eu dou de mim para o meu chamado. Então, vamos passar do pensamento de obrigação para o pensamento de chamado, da obrigação
ao chamado. Transforme a frase tenho que fazer em eu sou chamado a oferecer. Esse simples exercício muda a forma como o seu cérebro e o seu coração percebe a sua missão. Nós precisamos perceber a missão de associações, movimentos e novas comunidades de uma outra forma. Não é tenho que fazer, mas sou chamado a oferecer. Eu vou dar de mim. A minha vida só tem sentido no dom de si. A minha vida só tem sentido quando eu dou a mim mesmo para a igreja. A ciência confirma quando ajudamos alguém, as áreas do cérebro ligadas à empatia e ao propósito são ativadas. E qual é o resultado? Menos estresse e mais paz interior. Quantas pessoas dentro de associações, movimentos e comunidades não têm mais paz interior? São estressadas e acabam saindo da igreja por conta disso. Por quê? Porque não tem empatia, porque não tem propósito, porque as áreas do cérebro ligadas à empatia e o propósito estão enfermas. E por quê? Porque não ajudam, não tem o pensamento de fazer por obrigação e não porque é chamado a oferecer. Então, levemos esse sentido para as nossas comunidades, né? Eu não tenho que fazer, eu sou chamado a oferecer. Então, falamos um pouquinho também da identidade e das obras, o poder da identidade das obras, né? Quando o Papa Leão XIV fala pelo que somos, antes de qualquer ação somos filhos de Deus. A dignidade não depende daquilo que fazemos, mas do que somos. Nossa identidade vem antes da produtividade. Eu sou filho amado de Deus, meu valor é incondicional. Olha que maravilha, olha que grandiosidade, os membros, eu fundadora, os moderadores, os membros, nós somos filhos amados de Deus, o nosso valor é incondicional. Antes de qualquer ação, nós somos filhos de Deus. A nossa dignidade não depende daquilo que fazemos, mas sim depende daquilo que somos. Olha que grandiosidade, né? Então, o poder da identidade e das obras, pelo que somos e agora pelo que fazemos. A fé sem obras é morta. Nossos atos, eles confirmam quem somos. Viver coerente com nossos valores traz sentido e evita frustração. Amado, isso aqui é maravilhoso. Quantas pessoas dentro de novas comunidades, associações e movimentos estão frustradas? Quantas pessoas dentro de movimentos, associações e novas comunidades saíram por frustração, né? Por quê? Por que aconteceu isso? Porque só havia não havia reconhecimento naquilo que se fazia, né? Nossos atos confirmam quem somos. Viver coerente com nossos valores traz sentido. Então, muitas pessoas saíram das novas comunidades porque não viam coerência na vivência daquilo que se fazia com aquilo que se acreditava, né? Na vivência coerente com os valores. Então se fazia totalmente ao contrário daquilo que se acreditava. Então quantas pessoas saem das comunidades por causa disso? Por isso pequenos atos constroem grandes testemunhos. Hábitos repetidos moldam circuitos neurais e consolidam virtudes. Então o que é preciso para consolidar uma virtude? É preciso hábitos repetidos. É preciso moldar circuitos neurais para que não aconteça isso dentro das novas comunidades, para que possamos viver coerente com os nossos valores e não dizer que acreditamos em alguns valores e agimos de forma totalmente incoerente. Sem congruência, né? Então, quando aceitamos quem somos em Cristo, regulamos nossas emoções mais profundas, nos protegendo de angústias e depressão. Então, é preciso aceitar quem somos em Cristo. É preciso regular nossas emoções mais profundas. É preciso que haja coerência com os nossos valores. É preciso que haja
fé e obras. É preciso que seja construído grandes testemunhos através de pequenos atos. É preciso que sejam moldados circuitos neurais através de hábitos repetidos. É preciso que se consolidem virtudes através de hábitos repetidos. Então, vamos aceitar quem somos em Cristo. Vamos regular nossas emoções mais profundas. Vamos nos proteger de angústias e também de depressão. Então, estamos chegando aqui no final da primeira colocação de Papa Leão XIV. Gratidão. A gratidão é uma força vital que une razão e emoção, virtude e ciência. Ela nos lembra que ao reconhecermos o bem que recebemos, nos tornamos mais humanos, justos e felizes. Através desse ato de gratidão, esse ato de vontade, esse ato do intelecto, essa coerência na justiça que Papa Leão XIV teve ao dizer que é grato a movimentos, associações, novas comunidades, ele verdadeiramente se mostrou mais humano, mais justo e feliz, demonstrando a nós a felicidade da igreja por nós sermos membros do corpo de Cristo, filhos amados de Deus. Ele trouxe para nós uma mudança profunda de perspectiva. Ele permitiu que víssemos o mundo com olhos de reconhecimento e abundância. Ele trouxe para nós um reconhecimento honesto, onde aceitar a verdade dos dons recebidos sem merecimento foi algo que ele mostrou para nós, onde o que também mostrou que nós devemos ter, aceitar a verdade dos dons recebidos sem merecimento, né? Nós não merecíamos, mas Deus nos deu por graça. Por isso, um reconhecimento honesto. Ele também trouxe para nós uma ação de amor e honra, ou seja, ele retribuiu com reconhecimento e valorização do doador. Então, olha que grandiosidade, né? Ele trouxe para nós uma ação de amor e honra, um reconhecimento honesto, uma mudança profunda de perspectiva. Onde tudo parecia perdido, onde muitos estavam já pensando em desistir, ele vem para nós com esse ato, não de um simples obrigado, mas como uma mudança transcendental, né? Então, respire fundo. Recorde algo agora pelo qual você é grato e diga em silêncio: Senhor, tudo é dom. Obrigado. Pense no seu chamado. Pense, você que é fundador, moderador. Pense no seu chamado, na sua experiência fundante. Pense na sua comunidade, nos membros da sua comunidade. E respire fundo agora. Respire fundo e diga em silêncio: Senhor, tudo é dom. Obrigado, Jesus. Que a graça da gratidão transforme a sua vida, o seu testemunho, e que cada ato de gratidão seja uma semente de eternidade. Que essa gratidão da igreja sobre movimentos, associações, comunidades, para você fundador, para você moderador, que possa ser uma semente de eternidade. Que possamos, como o Papa Leão XIV é grato a nós, que nós possamos ser gratos por esse dom recebido. Esse dom que nós não merecíamos, mas recebemos. Esse dom dado por Deus a nós, ao qual a própria igreja reconhece. Por isso, e nos tem também como um dom. Então, que Deus abençoe cada um de nós, que possamos, através dessa pequena parte, né? Dessa pequena introdução, que nós possamos verdadeiramente
adentrarmos na presença de Deus e que possamos verdadeiramente sermos gratos por essa gratidão que a igreja nos conferiu. Por isso, que Deus abençoe muito cada um de vocês. Amanhã nós vamos fazer o treinamento dessa primeira reflexão, a reflexão da gratidão. Por isso, que você possa ver essa formação e se preparar para que amanhã nós possamos fazer o nosso treinamento. Que Deus abençoe você. Sou Valéria Godoy, fundadora do Centro, fundadora e terapeuta do Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser.